Olá meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo. Eu estou passando por aqui rapidamente para fazer uma observação com relação aos pronunciamentos que algumas pessoas do governo estão tendo e que mais uma vez mostram que falta informação, falta conhecimento, falta capacidade, falta vontade de agir realmente sobre o que precisa para que o povo brasileiro tenha, na realidade, nós, povo brasileiro, tenhamos alimentos com preços justos na nossa mesa. Eu quero começar falando ou respondendo para o Alckmin, para o Haddad e para um tal de Rui Costa, que eu nem sei de onde é que saiu essa figura. Mas vamos lá. Super safra no Brasil não existe. Esses números são manipulados. Ponto final. Nós estamos passando por problemas sérios de quebra de safra no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, por problemas climáticos. Eu não sei que mundo vive o Alckmin, o Haddad e esse tal de Rui Costa. Nós estamos passando por problemas severos, seca e chuva excessiva em determinadas regiões produtoras, e isso afeta a produtividade. Então, super safra não existe. Ponto final. Isso é certo, não existe. E se o governo seguir afirmando isso, aí nós estamos passando por uma das maiores fake news que nós podemos imaginar. Segundo, eu vi o Alckmin falar e até o próprio Haddad falar sobre a desvalorização do dólar, que isso também traria um impacto positivo para a queda do preço dos alimentos. Mais um absurdo. O dólar teve uma queda agora, recentemente. A safra já teve um custo alto porque o impacto do dólar sobre os insumos foi muito grande. Então não existe essa queda agora, é mais uma fake news, é mais um desespero até querer falar na queda do dólar agora que vai ter um impacto sobre o preço dos alimentos. A safra já aconteceu, a produção, o custo, os insumos já estavam caros, então agora nada vai mudar. E segundo, eu tenho visto esse cidadão chamado Rui Costa, volto a dizer, não sei de onde saiu, eu não sei o que essa figura fez na vida, mas ele está afirmando com uma potencialidade tão grande que parece que ele conhece alguma coisa com relação à produção de alimentos no Brasil. O que dá para ver é que ele não conhece e que é mais uma pessoa que está disposta apenas a prejudicar o produtor rural brasileiro. Porque segundo informações que a gente vê, esse Rui Costa diz que o governo vai alterar a alíquota de importação para baratear os alimentos. E eu vi que ele respondeu uma situação minha, um posicionamento meu esses dias da rede social, onde eu disse que o maior culpado pelo preço dos alimentos estar nas condições que está é o próprio mercado, o mercado nacional, um mercado que não tem limitações, um mercado que trabalha da forma que quer, colocando os preços que quer em cima da margem de lucro que quer. Governos brasileiros inventaram o tal do livre mercado, onde os governos não interferem nos preços. Sim, pode ser que não possa interferir, mas tem que ter normas, teria que ter uma regulamentação para que os preços não fossem praticados de forma abusiva como estão sendo praticados. E aí esse tal de Rui Costa disse numa das suas entrevistas que o governo não ia colocar um órgão fiscalizador nos supermercados para combater a alta nos preços. Pois é, essa situação é que tem feito com que o preço dos alimentos subam e subam muito. Essa liberdade que os supermercados têm para colocarem os preços que querem. Em contrapartida, esse governo mal intencionado libera ou quer baixar a alíquota de importação. Nós já importamos alimentos com tributação zero. Nenhum governo até hoje no Brasil teve capacidade de atuar onde deveria atuar para viabilizar a produção no campo, para que nós tenhamos sim volume de produção, qualidade nos alimentos e mais do que isso, o preço justo para os consumidores. Ter uma aproximação com os supermercados e ter normas para que esses supermercados não venham a ter práticas abusivas de preço é fundamental, sim, no Brasil. Precisa ter acordos, aproximação com os supermercados para chegarmos num termo que seja bom para os dois lados. Nesse momento, só os supermercados ganham com essa prática abusiva de preços altos. Segundo, os governos precisam entender que o custo para produzir alimentos no Brasil é muito alto e que esse custo tem uma alta representatividade nos preços e que não garante margem ao produtor. Por isso que o preço das commodities no Brasil é tão alto, devido ao alto custo de produção.
Assim como o governo, através desse cidadão, que volto a dizer, não sei quem é, o tal de Rui Costa, afirma com tanta veemência que baixar a alíquota de importação de alimentos vai baratear o preço dos alimentos no Brasil, por que não zerar a alíquota da importação de insumos? Por que não garantir ao produtor alíquotas mais baixas para a importação de equipamentos, de máquinas? Zerar a alíquota até? Por que não reduzir ainda mais os juros com relação ao crédito rural, aos financiamentos? Por que o governo não intervém de maneira correta? E mais, será que nem Haddad, nem Alckmin, nem esse tal de Rui Costa sabe o quanto o clima tem afetado muito a produção de alimentos no Brasil? Como eu disse, a super safra não vai existir, porque o clima está afetando demais a produtividade na lavoura. Rui Costa, Alckmin e também Haddad. E podemos estender também para o Carlos Fávaro, porque esse parece que vive no mundo da lua. A cada pronunciamento é um desastre. Nós não temos viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Estudem o que é viabilidade. Entendam o que a economia, a parte financeira, a operacional e a comercial têm intervido de forma negativa na produção de alimentos no campo. Entendam o que isso significa. O Brasil não está num pedestal, estão tapando o sol com a peneira e pior, estão pressionando cada vez mais o produtor rural brasileiro, que vem entrando numa linha de endividamento tremenda. O clima tem afetado muito até a agricultura familiar, que deveria ser a base para a produção de alimentos e a sustentabilidade no mercado nacional. Existem inúmeros problemas e ações que nós deveríamos estar fazendo para viabilizar a produção de alimentos, ter alimentos de qualidade, quantidade e preço adequado para o consumidor brasileiro, garantindo a quem produz a rentabilidade que ele também necessita. Mas em contrapartida nós vimos o vice-presidente da República falando e se posicionando de uma maneira totalmente errada. Nós estamos vendo o Haddad cada vez mais perdido nas suas afirmações sobre o agro. Sobre economia já é difícil, imagina sobre o agronegócio. Carlos Fávaro, que deveria ser a base para a mudança desse cenário, apresentando propostas e projetos para viabilizar a produção no campo, já começou como ministro totalmente perdido a partir da sua oratória política, que não tem nenhuma ligação com o agro brasileiro, e agora nós temos um tal de Rui Costa, afirmando bobagem e fazendo sim, esse governo fazendo e agindo de uma maneira irresponsável, pressionando o produtor rural brasileiro e inviabilizando cada vez mais os investimentos no campo, que vai afetar sim a produção de alimentos cada vez mais no Brasil.